Fala galera, mais um episódio do podcast Cabe Processo, o podcast com a linguagem jurídica descontraída, com o intuito de trazer conhecimento de uma forma descomplicada. Antes de mais nada, segue a gente lá nas redes sociais, YouTube, Instagram, compartilha, curte o vídeo para que a gente possa propagar a mensagem da melhor forma para vocês. Hoje eu tô aqui com o anfitrião 02, mais uma vez uma honra, Dr. Tiago Santana. Meu amigo, muito obrigado por compartilhar mais uma vez essa mesa aqui comigo. A honra sempre é minha. Chegando ao fim, o último episódio de 2025. 2025. 2025. Eu já tô quase lá, né? A gente já tá com a programação para 2026. Meu velho, hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo, né? Assédio moral no ambiente de trabalho. Para isso a gente tá com autoridade aqui. O cara é multiuso porque ele é especializado em direito do trabalho, processual do trabalho, especializado em administração pública, trabalho em prefeituras. Doutor Elmar Lima, que, por sinal, mais uma vez, honrado de ter meu sócio aqui, né? Seja bem-vindo ao podcast Cabe Processo. É isso aí. Boa noite a todos. Boa tarde, bom dia. Não sei o horário que as pessoas estão nos assistindo. E hoje estou aqui como entrevistado. E para mim é uma grande honra também poder compartilhar um pouco do conhecimento e também aprender um pouco com vocês, porque compartilhando a gente também aprende e divide um pouco as experiências, né, do dia a dia, da rotina da advocacia, do nosso dia a dia, tanto na administração pública quanto também na iniciativa privada. E vamos lá. Toda vez que eu sento aqui nessa mesa para bater um papo, eu aprendo de montão. É impressionante. Com amigos, com pessoas desconhecidas, convidados desconhecidos. E aposto que contigo, toda vez que eu converso também, eu aprendo muito. E eu já quero começar a questionar sobre o que é o assédio moral, né? Em linhas gerais, o que é que você pode dizer sobre isso? Pronto, vamos lá. Fui convidado para falar sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. E o conceito que eu costumo utilizar quando me perguntam, quando me fazem essa pergunta sobre o que é assédio moral, vamos lá. O assédio moral, ele é uma espécie de violência psicológica, certo? Caracterizado por uma conduta abusiva, prolongada, rotineira, né? Através de atitudes, de gestos, de palavras, de escritos, que possam ferir a integridade do colaborador, degradando ali o ambiente de trabalho, entende? Então existem alguns pontos específicos ali, alguns pontos importantes nessa conceituação do assédio moral, que fazem todo sentido para a sua definição, como por exemplo, a conduta abusiva, a conduta reiterada, a conduta prolongada, entende? Então é isso, é basicamente... Vamos lá. Essa conceituação. Eu quero traduzir isso aí. Então, o assédio, ele parte do patrão, do empregador. Nem sempre. Nem sempre. A gente vai ver isso, mas nem Certo. sempre. O assédio, nos tipos de assédio, ele pode partir também do colaborador para seu superior hierárquico, que é o chamado de assédio vertical ascendente. A gente chama de assédio moral vertical ascendente. Quando ele parte do superior hierárquico para o colaborador, então ele é vertical descendente. Perfeito. Certo. Então, o que a gente tem, de fato, é que o empregado, ele sempre é o ofendido, né? Obviamente. Nem sempre. Também não, Nem sempre. porque pode partir para também o patrão. Sim, ou sim. para o superior Para o hierárquico. superior hierárquico. Certo. Então, a gente tem um indivíduo que é ofendido. Exatamente. Correto? Correto. E de forma reiterada. Isso, Não perfeito. basta ser pontual. Não, porque uma coisa é a conduta abusiva, né? Outra coisa é o assédio moral. A gente tem que estabelecer uma distinção importante nesse caso. No caso, todo o assédio moral é uma conduta abusiva. Mas Todo nem toda assédio conduta moral abusiva... é conduta abusiva, mas nem toda conduta abusiva assédio pode ser moral. caracterizada como assédio moral. Entendi. Entende? A violência psicológica, ela é o gênero, e a violência e o assédio moral, ele é a espécie. Certo? Perfeito. A violência psicológica é caracterizada por uma conduta abusiva. Agora, para que essa conduta abusiva ela seja caracterizada como assédio moral, ela tem que ter alguns elementos. Quais sejam esses elementos? A atitude seja prolongada, a atitude seja reiterada, ela não pode ser de maneira pontual. Ela tem que ser uma conduta abusiva, reiterada, prolongada, sistemática, né, com a intenção ali de ferir a integridade da pessoa, degradar o seu ambiente de trabalho, entende? Então, esse elemento que você falou de intenção,
Porque assim, a conduta a gente já entendeu que é reiterada. Isso. E visando a ofender. A característica da intenção, ela é necessária? Pronto, vamos lá. Se você hoje for pesquisar sobre o conceito de assédio moral na doutrina, na jurisprudência, ou na internet, etc., você vai ver esse elemento intenção aparecendo em alguns conceitos. Eu, particularmente, entendo que a intenção ela não é necessária para que o assédio moral seja caracterizado. Por quê? Porque o assédio moral ele pode ser também institucional, organizacional. Sim. Então, aquela cultura de assédio, de humilhação, ela já está enraizada na empresa, sem que necessariamente um superior hierárquico ele tenha a intenção de causar aquele abalo psicológico na pessoa. Mas a conduta dele, reiterada, sistemática, assim causa. Na verdade, está tão enraizado que a pessoa às vezes comete sem a intenção de cometer. Mas, ainda assim, o assédio moral ele acontece. A violência acontece. A conduta abusiva acontece. Então, na minha opinião, e hoje a gente vê também diversas definições nesse sentido, esse elemento intenção ele não é necessário para a caracterização do assédio moral. Entendi. Para além da questão da institucionalização do assédio na empresa ou no ambiente de trabalho, a gente poderia afirmar que, mesmo que a pessoa não tenha intenção de ferir, e se o destinatário da mensagem, o empregado ou o superior hierárquico, se sinta atingido, né, na sua... Perfeito. Isso pode ser uma caracterização do assédio moral? Sim. Ainda que não exista a intenção de ferir, de denegrir, obviamente que o caso ele tem que ser tratado, né? A gente tem que averiguar na prática, né? Caso a caso. Isso não é um conceito amplo, geral. Obviamente que o caso concreto ele tem que ser analisado. Mas vamos supor, vou trazer para um exemplo prático aqui para vocês. Apelidos carinhosos. Orelhinha, narizinho, bracinho, mãozinha. À primeira vista, você entende que esses apelidos carinhosos podem não dar ensejo a uma conduta abusiva. Mas quem pode dizer isso? É quem está apelidando ou quem recebeu o apelido? Exato. O ofensor ou o ofendido? O ofendido. Vamos supor que um determinado colaborador tenha alguma doença que impossibilite ele de ter todos ali os movimentos ali do braço, da mão, enfim. E ele seja apelidado na empresa carinhosamente, entre aspas, de mãozinha. Entretanto, esse apelido para ele remete a ele o quê? A deficiência. A deficiência. Sim. Se remete a ele a deficiência, causa nele um constrangimento, uma humilhação. Entende? E se causa para ele esse tipo de humilhação, essa conduta do superior ou do colega de trabalho também... Era isso que eu ia te perguntar, porque você falou do assédio, né? Do descendente, perfeito, né? Do ascendente. Era isso que eu queria saber, se entre os colaboradores também configura-se o assédio, né? Não só entre o superior ou o subordinado. Perfeitamente. É o assédio horizontal. Sim. Certo? Ele pode ser caracterizado também pelos colegas de trabalho. Aí vamos supor que um colega de trabalho, ou superior hierárquico, ou até os colaboradores ali que ocupam uma posição de inferioridade ali na empresa, patamar hierárquico inferior, apelidam essa pessoa de mãozinha. Né? E essa conduta, ela é todo dia. E esse colaborador, esse determinado colaborador, não se sente satisfeito, não se sente feliz, porque remete a ele a sua doença, remete a ele, né, a sua dor, lhe abala, lhe constrange. Isso aí sim pode ser caracterizado também. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com os apelidos carinhosos, né? Ah, não, eu tenho um apelido carinhoso, eu chamo ele de orelhinha, eu chamo ele de cabelinho, eu chamo ele de careca, né? Não cabe mais esse tipo de apelido hoje no ambiente organizacional. Nesses casos, Elmar,
um colaborador está sofrendo, digamos assim, bullying, né? Ou então assédio por parte de outro colaborador. É uma dúvida que surgiu aqui. Nesse caso, o que é que o colaborador que está sendo ofendido, qual é a posição que ele tem que tomar? Reportar isso para o superior? Ou, enfim, conversar com o colaborador para ver se a empresa vai dar algum jeito? Sim. O que é que ele tem que fazer para poder sanar essa questão? O primeiro passo é demonstrar a sua insatisfação, não é? Demonstra a sua insatisfação com o ofensor. Se assim não for possível, procura o seu superior hierárquico, faz uma denúncia nos canais de denúncia da empresa, se houver esse tipo de canal de denúncia na empresa, porque hoje em dia todas as empresas, a maioria das empresas, elas estão disponibilizando esses canais de denúncia. A gente vai falar mais à frente disso aí, de medidas que podem ser tomadas para combater o assédio moral. Então, demonstrar insatisfação, procurar os canais de denúncia, reportar as agressões, identificar os agressores, colher as provas dessas atitudes e dessas condutas abusivas também, não é? Porque numa eventualidade de um ajuizamento de uma reclamação trabalhista ou então uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho, o ofendido tem que estar munido de provas. Obviamente que quando se trata de assédio moral e até mesmo do assédio sexual, e não é o tema do debate, mas é importante salientar, quando se trata de assédio moral e sexual, dificilmente a gente consegue ter uma prova testemunhal, a não ser que seja nesses casos de apelidos, às vezes xingamentos e etc. Mas em muitos casos a gente não consegue ter uma prova tão robusta, né? Porque o assediador geralmente ele faz num ambiente fechado, entre assediador e assediado, não é? Essa é a maioria das vezes. Por isso que é tão difícil, ainda é tão difícil a gente conseguir provar junto num processo, numa reclamação trabalhista, a ocorrência ali do assédio moral e da violência ali, né, da conduta abusiva e etc. Por isso que eu digo sempre, registre, formalize a sua reclamação, exponha a sua indignação, colete as provas necessárias, faça as denúncias nos canais que são ali os canais de denúncia que são disponibilizados pela empresa, entende? Faça essa colheita de todas as provas aí, porque vai ser importante para você. Vamos lá. Eu quero retroceder um pouquinho aí sobre a questão que você falou de horizontal, vertical, para que a gente deixe isso bem claro. Vamos lá. Pelo que eu entendi, a gente tem a possibilidade de ascendente, né, que é, se eu entendi bem, do inferior hierárquico para o superior. Isso. Então, é um subordinado para seu chefe imediato ou, né, não sei se é possível para um chefe, o dono da empresa ou o patrão, acho que é mais difícil, né? É mais difícil. Seria o descendente quando é do chefe para o seu subordinado e o horizontal, né? Correto. Vamos lá, tipos de assédio, né? Como vocês falaram bem, a gente não chegou a conceituar. Quais são os tipos de assédio moral? O assédio moral interpessoal, certo, que é o de pessoa para pessoa ou de pessoa para pessoas, né? Não é de indivíduo para indivíduo, pode ser para indivíduos também, no plural. E o organizacional, que a gente falou, que é o institucional, né? A gente falou mais cedo aqui, um pouquinho antes aqui, um pouquinho. Que é o que é cometido, que é quando essa cultura de humilhação, de constrangimento, já está enraizada, né? Já faz parte ali do cotidiano, da rotina da empresa, do modus operandi da empresa, né? O vertical descendente, que é o clássico, não é? Que é o cometido do superior hierárquico para os seus inferiores ali, né? Os seus subordinados, melhor falando, os seus subordinados, que é o clássico. O vertical ascendente, que é o cometido dos subordinados para os superiores hierárquicos. Aí você me pergunta, mas como isso é possível? Eu não consigo vislumbrar isso na prática. Vou dar um exemplo prático aqui. Chega um diretor de uma empresa nova. Na empresa, chega o diretor, ele é transferido de uma outra cidade, vem para essa cidade e
fica ali responsável por chefiar uma equipe. Chegou com a equipe já pronta. Equipe pronta, todo mundo junto, coeso com aquele trabalho. Então ele chega com um objetivo de dar mais desempenho àquela equipe. Muda rotinas e etc, etc, etc. Vamos dizer que a equipe se revolte e diga, não, a gente não quer trabalhar. A gente não vai falar com ele, a gente vai constrangê-lo, a gente vai humilhá-lo, a gente vai apelidá-lo. Isso pode ser feito. Sim. Né? Vocês conseguem vislumbrar esse exemplo prático? Não, eu consigo vislumbrar. Inclusive, você falando aí, eu pensei na figura de uma engenheira chegando em uma equipe de peões, de funcionários, entendeu? Exatamente. Aí, essas atitudes... A figura da mulher que não é... Que é pior ainda, né? Que descredibilize ali aquela figura, né? Então, esse assédio também acontece, né? Porque a gente tem o exemplo muito claro, que é o exemplo clássico. Que é o vertical, né? Descendente. Que é o mais corriqueiro. Que é o mais corriqueiro, mais fácil, mais... Agora, o ascendente, ele também ocorre, né? E o horizontal, que é de colega para colega. O assédio também pode ocorrer, obviamente, de maneira horizontal. Mas você trouxe aqui alguns exemplos, né? De como o assédio ocorre. Eu queria saber de você quais são os exemplos das condutas. O que é gritar, é insultar... O que é que se caracteriza o assédio moral? Quais são as condutas que caracterizam isso? Assim, a gente não vai conseguir listar todos os tipos de condutas só pra dar uma pincelada, que caracterizem o assédio moral. Sim. Obviamente que partindo do conceito que é uma espécie de violência psicológica caracterizada ali por uma conduta abusiva, repetitiva, sistemática, né? Que cause ali que possa ferir a integridade da pessoa e etc. Um exemplo clássico de condutas: gritar, xingar, apelidar, né? Expor a pessoa sem o seu consentimento, espalhar boatos sobre determinada pessoa dentro da empresa. Outro exemplo que é muito importante citar aqui, que nem sempre a gente consegue identificar, que é o isolamento social, que é uma coisa muito... digamos assim, difícil de você dizer que de fato aquela pessoa está sendo isolada. É mais difícil perceber. É mais difícil de você perceber à primeira vista. Porque você vê um colaborador que existe uma equipe de trabalho, trazendo por exemplo prático, existe uma equipe de trabalho, esse colaborador, ele fica isolado numa sala. O superior hierárquico dele coloca ele numa sala para que ele não tenha contato com a equipe, retira a autonomia dele e coloca ele lá para ficar longe da equipe. Essa atitude tem a intenção de quê? De afastá-lo da equipe, de não dar poder a ele para nenhum tipo de tomada de decisão e etc. Então, o isolamento social, se você não... Às vezes você não cumprimenta, você cumprimenta todo mundo da equipe. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, isso é importante no ambiente de trabalho. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Agora, o respeito, ele é fundamental, né? Então, essa conduta abusiva, ela também pode ser caracterizada pelo isolamento social. Né? Por isso que eu falei, através de gestos, de escritos, de olhares, né? Isso pode também dar ensejo a uma possível caracterização. E suprimir funções também. Suprimir funções, retirar autonomia, obviamente, que sem qualquer justificativa para isso. Porque o que a gente vai ver também, o que não é assédio, né? Isso é importante. Mas voltando para o que é o assédio. Como a gente falou, isolamento social, retirada de autonomia. Eu já ouvi falar de empresa que botou o cara para contar clipe de papel. Pronto, exatamente. Designar tarefas insignificantes. Isso acontece muito. A gente acha que não, mas acontece muito. Principalmente com colaboradores que retornam de afastamento. Sim. Por doença, por acidente de trabalho, por exemplo. A gente vê muito isso, né? Às vezes eles retornam com algum tipo de limitação ou não. Ou retornam com alta, né? Sem qualquer tipo de limitação. Como você falou, e aí você designa, são situações difíceis de você provar. Aí você coloca ele numa sala ou numa cadeira com uma mesa
e diz, olha, a gente tem exemplos clássicos aqui, né? Que uma pessoa, olha, você vai contar clipes, você vai contar elásticos de prender dinheiro, canetas. Quantas canetas tem aqui na agência? Um exemplo bancário. Vai dizer que vai fazer um inventário. Vai fazer não, faça um inventário, entende? Então, você designar tarefas insignificantes e irrelevantes, retirando qualquer autonomia do colaborador, pode também ser caracterizado como assédio moral. Você falando sobre isso me chamou a atenção aqui para a hipótese dos trabalhadores nem saberem que isso é um tipo de assédio moral. Perfeito, isso acontece bastante. Hoje em dia, eu digo com toda certeza do mundo, principalmente depois das redes sociais, né, dessa ascensão das redes sociais, os colaboradores eles estão muito mais antenados, né, para esses casos de assédio, que é assédio ou não, né? Mas em muitas vezes, né, isso ainda não é, obviamente, que é o ideal, porque essa conceituação do assédio ela ainda não é, digamos assim, entendida por todos, né? Obviamente que depende ali do nível de instrução ou o nível de conhecimento de cada um, acesso ao conhecimento também das pessoas, obviamente que isso vai diferenciar, mas às vezes você está sofrendo, a pessoa está sofrendo, né, aquela violência psicológica ali, aquela conduta abusiva, e nem sabe que está sofrendo. Ela não consegue perceber. Como, por exemplo, nessa questão do isolamento social, nessa questão de designar tarefas irrelevantes, retirar a autonomia da pessoa sem qualquer justificativa. Obviamente que se houver justificativa, se houver, né, por isso que cada caso a gente tem que analisar o caso concreto. A gente não pode simplesmente tratar a conduta como violência, conduta abusiva, sem análise do caso concreto. Correto. Uma outra dúvida aqui. Você vai falando, as dúvidas vão surgindo, né? Perfeito. O trabalhador, ele tem ciência que está sofrendo um tipo de assédio, né? No caso, um assédio moral. Só que ele depende do trabalho, né? Ele depende do trabalho, ele tem medo de reportar, e ele fica naquele trabalho. A empresa poderia alegar, em um eventual processo trabalhista, que o trabalhador, por livre e espontânea vontade, digamos assim, se submeteu àquilo? Pois é. Poder, pode. Perfeito. O papel aceita Poder, tudo, né? pode. O papel aceita tudo. Na defesa, na eventual contestação, a empresa pode. Olha, não, mas ali houve a aceitação. Vamos supor, vou trazer aqui, por exemplo, do apelido. Certo. Né? Obviamente que depende, como eu vou sempre falar isso, análise do caso concreto. As brincadeiras por si só, no ambiente de trabalho, elas não dão ensejo à indenização por assédio moral, né? A caracterização do assédio moral. Brincadeiras no ambiente de trabalho. Principalmente quando há reciprocidade. Sim, a gente também não pode engessar o ambiente de trabalho, né? Perfeitamente. Então, esse elemento da reciprocidade, que eu acho que é o que você quis dizer, ele tem que ser analisado com muito cuidado e critério. Às vezes a pessoa está sendo recíproca ali, ou existe uma, entre aspas, aceitação pela condição dela de permanecer no trabalho. Então, até para se enturmar também, né? Às vezes Perfeitamente. Quando é um funcionário novo. Agora, isso. Agora, na minha opinião, independentemente da pessoa esboçar uma aceitação, a gente tem que verificar quais foram os termos dessa aceitação, né? Se ele aceitou pelo medo de ser demitido, pelo temor de ser demitido, pelo temor de ser excluído dos quadros da empresa, então ele foi ali aceitando e fingindo que estava aceitando e etc. Por isso que eu digo que sempre a principal conduta de todo colaborador que sofre algum tipo de assédio, que acha que está sofrendo algum tipo de assédio, é reportar e manifestar a sua insatisfação. Perfeito. Sob pena de haver a caracterização da reciprocidade. Não é? Porque se eu brinco com você e você brinca comigo, em tese,
Não existe, está sendo recíproco. Não existe ali um abalo emocional. Então, nesse caso, caberia ao funcionário, ou cabe ao funcionário, demonstrar que essa reciprocidade, ela vem de uma necessidade. Perfeito. Não é isso? Na hipótese de uma eventual reclamação trabalhista, ou na hipótese de uma eventual, né, denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho, enfim, etc., cabe ao colaborador dizer, olha, eu aceitei e até tentei também ser recíproco por conta da minha necessidade. Eu precisava do emprego, eu preciso do emprego. É o caso que o Matheus falou, por exemplo, de um funcionário novo no trabalho, e aí entra e já entra naquela Exatamente, turma, entra, já existe ali uma cultura ali de apelidos e de brincadeiras, e para eles ali, para a equipe é normal, mas para ele não é normal, ele se sente ofendido. Entretanto, ele não quer destoar dessa equipe, ele não quer destoar né, dessa conduta que existe já na empresa ou em qualquer outro ambiente de trabalho, entendeu? Então ele aceita. Agora, é importante que para não haver a reciprocidade, né, ele tenha que, pelo menos minimamente, demonstrar ali a sua insatisfação. É uma situação muito delicada. É uma situação muito delicada. Perfeito. Aí eu te pergunto, Elmar, e o que não é assédio? Porque às vezes pode se confundir isso, né? Muito. Perfeito. É isso que eu... Muito. Às Principalmente, vezes... Diga. eu tava pensando na questão do descendente, né? Do chefe para o subordinado, porque me parece haver uma linha, não sei se tênue, entre uma dureza em uma ordem, entre uma ordem mais dura, né? Exatamente. Entre um perfil de patrão mais, né? Mais rígido, mas que não seja o assédio, né? Perfeito, Que fique ali na linha tênue. Vamos lá. A gente falou aqui sobre alguns exemplos práticos do que pode ser assédio. Obviamente a gente não conseguiria citar todos os exemplos porque existe uma infinidade de possibilidades. Claro. Não é da conduta do ser humano, da conduta do... Existe uma infinidade de possibilidades. Agora, o que não é assédio também. Vez ou outra a gente vê alguns julgados, né? Algumas reclamações trabalhistas, né? Ou até mesmo denúncias junto ao Ministério Público do Trabalho, que a gente vê que as pessoas, que o indivíduo confunde o que é assédio e o que não é. Primeiro ponto, o que eu já enxergo de cara, o que a gente chama de poder diretivo do empregador. O que é o poder diretivo do empregador? À luz da justiça do trabalho. Aquele poder de fiscalizar, de punir, de controlar, né? É o poder de controle, é o poder fiscalizatório, é o poder de punição. Todo colaborador tem esse poder? Sim. Porque ele é responsável. Desculpe, todo empregador tem esse poder? Sim. Por quê? Porque ele é responsável por gerir o seu negócio, a sua empresa. Não é? Então ele pode, por exemplo, trazendo por exemplo bem prático aqui, um poder de controle. Qual seria um poder de controle? Instalar controles de ponto. Sim. Né? Todo trabalhador, obviamente que não são aqueles que não estão sujeitos a controle de jornada, mas todo trabalhador que está sujeito ali ao controle de jornada, o colaborador pode instalar um controle de ponto para que ele registre o horário de entrada, de saída, as suas horas extras, as suas horas negativas, não é? Isso aí por si só é assédio moral? Não, obviamente que não, porque decorre do poder diretivo, poder de controle, né? Aplicar uma advertência no colaborador é assédio moral? A rigor, não. Aplicar uma suspensão mediante uma falta grave, né? Desde que tenha uma justificativa, né? Aplicação de punição, desde que tenha uma justificativa, isso aí é assédio moral? Não. Avaliações, Elmar. Vamos lá, feedbacks. Isso, aquelas avaliações que a empresa faz sobre desempenho, performance. Não, a rigor não. Desde que, obviamente, esses feedbacks eles sejam com o intuito de quê? De crescimento, de gerir o negócio, né? E etc. Agora, obviamente que se todo dia eu lhe dou um feedback sobre o seu trabalho, lhe humilhando, lhe constrangendo, lhe colocando numa posição vexatória,
né? A depender de como seja esse feedback. Até uma publicização. Tem uma publicização disso também, a depender do que seja, isso pode ser caracterizado. Mas, a rigor, não, né? E os conflitos também, sabe que a relação de trabalho é relação interpessoal, né? Exatamente. E a relação interpessoal sempre vai ter, pode ter pontualmente algum tipo de conflito, de discussão ali. Isso aí também não vai se enquadrar se for de uma forma pontual, não, reiterado, né? Não, os conflitos por si só, eles não podem ser caracterizados como uma espécie de conduta abusiva, né? Porque se eu discordo de você e a gente tem algum tipo de conflito, isso fica fora. Agora, entretanto, se esse conflito ele for gerado, provocado todos os dias, ou pelo menos assim, rotineiramente, para que você se sinta humilhado, constrangido, né? Por isso que o caso concreto ele sempre tem que ser analisado. Outra coisa que não que não pode ser caracterizado também como assédio moral. Utilização de ferramentas de controle, vamos supor, limitações ao acesso de internet, de determinadas páginas de internet. O cara quer ler o Globo.com. Quer ler o Globo.com. Entrar no Instagram. Entrar no Instagram. Sim. Então, eu enquanto empregador, limitar o acesso dele a determinados sites. Eu não sei se tem a ver com o assunto e com o tema, mas já que você tocou nesse ponto, e controle de e-mail? A empresa ter acesso a seu e-mail Se funcional? for o e-mail institucional, Isso. não tem problema nenhum. Entendi. Agora, se for o e-mail pessoal, sim. Isso já é diferente. Isso não é ferramenta de controle. Perfeito. Correto? Isso não é poder diretivo do empregador. Ter acesso ao e-mail pessoal. Mas o e-mail institucional, se eu estou fornecendo um e-mail para você e esse e-mail, teoricamente, ele terá que ser utilizado para o seu trabalho, né? Para as suas atividades. Inclusive o nome da empresa tá ali. Né? Exatamente. Outra coisa aqui que eu vou citar como um exemplo aqui, que não pode ser caracterizado também. 2 exemplos importantíssimos. Principalmente está chegando no final do ano agora. Primeiro, más condições de trabalho. A empresa não tem ar-condicionado. Sim. Em nenhum lugar. Isso aí é assédio moral? Em Salvador, Bahia? Salvador, isso aí, pra mim, dá insalubridade. Eu não tenho nada a ver com direito de trabalho, mas aí o cara tem direito. Aí cabe processo, meu amigo. Isso daria ensejo inicial. O que é que vocês acham? Eu faço essa pergunta pra vocês. Eu estou na empresa, as más condições de trabalho da empresa, vamos supor, de não ter um banheiro, ou de não ter... Isso dar ensejo ao assédio moral. Isso é assédio. Eu não estou falando de más condições de trabalho que podem dar ensejo à indenização por dano moral. Eu estou falando de assédio moral, tendo em vista a nossa conceituação. Eu diria assim, pelo que eu ouvi aqui, se for se bem que a intenção não tem, né? Não tem Então, se a empresa ela não tem, vamos supor, boas condições de trabalho, à primeira vista isso não pode ser caracterizado como um assédio moral. Correto? Agora, se essas más condições de trabalho são impostas a uma determinada pessoa, a um determinado grupo de pessoas dentro da empresa, sim, isso pode ser caracterizado como, por exemplo, essa determinada pessoa aqui, ela vai ficar numa sala quente, no subsolo, trabalhando, sim, enquanto todo o resto da equipe está ali. Obviamente que se a atividade dela não for exclusivamente neste determinado local, se ela for colocada nesse local somente com essa finalidade de isolamento social, de constrangimento, de humilhação, para que ela se sinta mal e até peça demissão, né? Para degradar aquele ambiente de trabalho dela ali. Eu pensei até em coisas mais, talvez, mais corriqueiras. Exemplo, um banheiro. Um banheiro. Dificulta acesso. Dificuldade de acesso. Exatamente. Água. Para beber água tem que ir lá, não andar, entendeu? Isso que a gente falou, o que você está falando aí, a gente pode utilizar como exemplo de ferramentas de controle também de poder diretivo, que isso não é poder diretivo do empregador. Você controlar a ida ao banheiro. Olha, você só pode ir ao banheiro uma vez aqui no seu expediente. A gente acha que
que isso seria impossível de acontecer, mas acontece. Não, eu já ouvi falar isso em empresas de telemarketing, Call center centers, e etc, né? que você Empresas tem a possibilidade de X vezes, 2 vezes no banheiro, e ó, meu amigo, é 2 minutos, já. Empresas também de construção pesada. Isso, olha, você não pode. Então existe ali aquele controle ali, né? Isso aí seria um assédio moral já destinado à coletividade, né? Seria um assédio moral institucional, Sim. né? A não ser que seja dirigido a uma pessoa só. Olha, você, fulano X, indivíduo X, você só pode ir ao banheiro uma vez durante todo o seu expediente. Outra coisa que não pode ser caracterizada como assédio moral, pode e não pode. Vou falar primeiro porque não pode. Cumprimento de metas. Né? À primeira vista não é. Entretanto, se essas metas elas forem inalcançáveis, se elas forem inatingíveis, se elas forem absurdas, ali somente com a intenção de causar ali algum tipo de constrangimento à pessoa, isso pode ser assédio moral? Sim. Aí você que advoga muito contra banco, né? Perfeito. Banco é craque, né? Craque metas. Isso não acontece com bancos, lojas de varejo, que tem metas de vendas. Se essas metas elas forem abusivas, não é aquela meta, como eu falei do final do ano, em decorrência do momento. Do Natal, datas específicas, Black Dia dos Friday. Namorados, Black Friday, Dia dos Pais, São João e etc. Em que o consumo, né, ele aumenta. A procura aumenta, o comércio aumenta normalmente. Então, esse aumento da quantidade de trabalho, do volume de trabalho, ele não pode ser caracterizado como assédio moral. Entretanto, se esse aumento do volume de trabalho ele não tiver qualquer tipo de justificativa, somente para você ali constranger o funcionário, humilhar o funcionário, impor a ele condições degradantes de trabalho, com esse volume absurdo, então isso aí também pode ser caracterizado, entende? Então, sempre o caso concreto ele tem que ser analisado. Sim. Então, o vendedor que está ali numa loja e o volume de trabalho aumentou vertiginosamente porque é Natal. Isso é assédio moral? Não. Entende? E aí ele vai ser remunerado se fizer horas extras. Perfeitamente, etc. exatamente. Entretanto, se ele trabalha em determinada empresa e o superior hierárquico dele decidiu aumentar o volume de trabalho dele para que isso cause a ele causando nele uma humilhação, ferindo a sua integridade sem qualquer justificativa desse aumento de trabalho, desse volume de trabalho, inclusive com tarefas que não são condizentes a seu cargo, né, o cargo que ocupa, isso aí também pode. Mas eu tenho um amigo que trabalha no banco e ele sempre reclamou de metas. Você bate a meta, meu amigo, bater a meta é bom e ruim. Porque se você bateu a meta vai ser dobrada, né? Como diria a nossa querida ex-presidenta. Então, assim, talvez isso também se encaixe, né, nesse conceito de assédio moral. Você dá metas inalcançáveis. Isso, perfeito. São as metas inalcançáveis e inatingíveis, né? Isso aí caracteriza. Aí você cobra, aí você humilha, aí você expõe, né? Você expõe o ranking lá, o ranking de maiores... Essa publicização Essa publicização de modo a constranger o indivíduo que ficou ali em último lugar. Rapaz, sendo que essa exigência de meta, ela é impossível de ser alcançada. E a gente vê isso muito quando o assédio moral ele já está institucionalizado. A exemplo de bancos, principalmente. Né? Exemplo de lojas, de empresas de grande porte. E que às vezes vem atrelado a um prêmio que o cidadão tá ali que nem um ratinho correndo atrás do prêmio. E o prêmio que nunca vem. Nunca vem. Às vezes deve, vem. acontecer pra, né, dar um... E você falou aí do Natal, eu fiquei lembrando aqui, rapaz, essas lojas que botam gorro de Papai Noel, porque eu acho que também, né, deve ter um limite também aí. Existe uma linha tênue do bom senso, do né? bom senso. Vamos supor, expor o colaborador a fazer dancinhas, a fazer... Eu vejo muito no Instagram, né? Loja de material de construção. Teve um vídeo que eu vi que o cara botou um capacete
E tomou uma tijolada, né, na cabeça para poder viralizar. Vamos lá. Inclusive os comentários, meu Deus do céu, como é que coloca o sujeito nessa situação, entendeu? Isso, nessas condições de trabalho. Tem uma loja de camisa social que os funcionários têm que fazer dancinha, tem que fazer... Obviamente, assim, a gente tem que analisar o caso concreto, se houve a aceitação, até formalmente, se ele esteve de acordo com aquilo ali. Também o tipo, né? O tipo de exposição e o tipo de tarefa. Se é tarefa. vexatório, se não é, Mas o que é vexatório e o que causa dor é o ofendido que vai dizer. Correto? Entretanto, se você designa ali, não, se você não exemplo, se você não bateu a meta, você vai fazer uma dancinha aqui na frente da equipe toda. Não, isso pra mim é... Correto? Agora, obviamente, que esses fatos eles não têm que ser isolados. O fato isolado, ele não é assédio moral. O fato isolado pode até dar ensejo uma indenização por dano moral. Entendi. Agora, nem sempre... O ato isolado não é, e eu digo isso com toda certeza, o ato isolado, ele não é assédio moral. Pode dar ensejo a um dano moral? Sim. Claro. Se uma eventualidade, houve um xingamento, houve uma ofensa, certo? Houve uma conduta abusiva, ele pode dar ensejo ali a um dano moral. Entretanto, ele não é um assédio sexual característico. Você pode ter um episódio de um chefe que sempre teve uma ótima relação, um dia explodiu e descarregou em cima do... Perfeitamente. Aquilo ali gerou um dano moral. Perfeitamente, mas não é o assédio. Perfeito. O assédio é aquela conduta prolongada, reiterada, rotineira. Entendi. E vem cá, Elmar. A disponibilização de equipamentos, de ferramentas de trabalho. Estou te perguntando isso porque eu trabalhei em determinado escritório de advocacia logo quando eu saí da faculdade, que tinha um advogado que o computador dele tinha configurações inferiores aos outros advogados. Isso comprometia a função dele, né? O desempenho dele no trabalho. E a gente via aquilo ali como algo que, isso aqui tá estranho, velho. Por que meu computador tem uma configuração melhor, tem é mais veloz, né? E o dele era um computador que realmente não tinha motivo nenhum dele estar com aquela máquina ali que era inferior à nossa. Certo. E isso eu parto de outras questões também, tipo outras funções que a pessoa, não sei, um EPI ou uma bota que seja inferior, que entregue para o funcionário que seja inferior a outro, isso pode caracterizar um assédio moral também? Depende. Aí que vai entrar o exemplo da intenção. Por quê? Porque o que eu disse, nem sempre a intenção está presente para caracterizar o assédio, correto? Às vezes foi uma falta de observação. Às vezes foi uma falta de observação, um lote que comprou errado. Entretanto, se você dá condições de trabalho melhores a um colaborador e a outro não, intencionalmente, isso pode no caso, por ser exemplo, característico. Se a pessoa reportar isso, o meu computador está inferior ao meu colega de trabalho, que é o mesmo cargo e a mesma função que eu faço. Certo. E depois dessa comunicação ao superior, a empresa não tomou nenhum tipo de conduta para poder alterar aquilo ali. Certo. A partir daí... Isso é a análise do caso concreto. Não tomou nenhum tipo de conduta por quê? Porque queria que ele tivesse um desempenho menor? Porque queria que ele não apresentasse os melhores resultados? Ou simplesmente porque não teve condições de dá-lo? Porque nenhum eventual processo aí, me corrija se eu estiver equivocado, o funcionário ele vai ter de provar que há um nexo causal. Exatamente. O nexo causal, ele vai ter que ser provado. A intenção. A intenção de constranger, de humilhar. É o que eu, né? E simplesmente a falta de condição de dar a ele um equipamento melhor. Correto. Mas esse cara tava o quê? Com 386, 486? Cara, o computador era um dele Pentium 2. O computador dele era complicado, até para abrir Mozilla o cara tinha dificuldade, mano. Não, eu entendo. Entretanto, foi o que a gente falou. Más condições de trabalho. Por si só, as más condições de trabalho, elas não implicam indenização por dano moral ou uma caracterização de assédio moral. Não. A priori, não. Entretanto, o elemento da intenção, ele vai ser imprescindível nesses casos. Porque se a pessoa foi imposta a essa pessoa essas más condições de trabalho com a intenção de causar a ela algum tipo de... comprometer a produção, a produtividade. Isso, para que ela, olha, eu vou isolar essa pessoa ali naquela sala sem ar-condicionado, com um computador ruim, com condições de trabalho inferiores, para que ela peça demissão, quero demitir ela. Eu quero que ela saia da empresa, mas eu não quero demitir, porque eu não quero pagar as verbas rescisórias na sua totalidade. Tome aqui um Pentium 2 para você Tome trabalhar. aqui essas más condições de trabalho para que você... Isso acontece.
Pra ligar vai demorar 10 Na minutos prática. aí, seu computador. Então, aí você isola a pessoa, coloca ela lá submetida às más condições de trabalho, para que ela mesmo se sinta constrangida, humilhada e peça demissão. Pra provar isso é muito complicado. É uma linha muito tênue, e por isso que a gente tem que, eu sempre oriento a todos os meus clientes, ou até as pessoas que vêm tirar dúvida com a gente, a colher provas, né? A reportar a sua insatisfação. Elmar, mas eu tenho medo de reportar a minha insatisfação porque eu tenho uma perseguição, eu preciso do emprego. Ainda, eu sei que eu estou passando por isso tudo, mas eu preciso do emprego, eu não quero sair. O que é que você vai fazer? Você vai ver se na empresa lá existem canais de comunicação anônima, canais de denúncia anônima, que possa preservar ali a sua identidade. E aí você reporta, você pode dar uma queixa junto ao Ministério Público do Trabalho também. Anônima. Nesse caso, por exemplo, eu acho que a comunicação, se foi feita a comunicação, se foi demonstrado que a produtividade, né, exatamente, estava baixa e tal, ele já estava fazendo ali né, exatamente. Aí a gente só tem que ligar o elemento da intenção. Por isso que nem sempre a intenção ela está presente. Em alguns casos sim, e outros não. Meu velho, essa questão isso deve trazer impactos, né, na vida do trabalhador, obviamente, e também na empresa, né? Porque eu acredito que é uma empresa que esteja submetendo os funcionários a isso também. O que é que você tem visto nessa experiência sua de impactos no trabalhador, de impactos mentais, de produtividade? O que é que você... Perfeito. Impactos para o trabalhador. Afastamento por doença de trabalho, né? Afastamentos diversos por ansiedade, por depressão, burnout. E acaba que isso, a empresa pode ter que arcar com isso. Exatamente, no caso de afastamento, né? Até futuramente, exatamente. Porque hoje em dia as doenças psicológicas, né, depressão, burnout, etc., elas já são classificadas como doenças relacionadas ao trabalho. Né? O que a gente chama de... O afastamento ali é aquele B91, né? Então, elas já são classificadas como doenças relacionadas ao trabalho. Então, o colaborador ele pode se afastar em caso de depressão, se isso, obviamente, for relacionado ao trabalho, né? Aí vem a questão da estabilidade, e etc. Né? Então, o surgimento de doenças autoimunes, né? Em decorrência do estresse. E é uma situação que não afeta só o trabalhador, né? Não. Acaba afetando também isso. a empresa, né? Não afeta só o CPF, no caso. Não, afeta o CNPJ também, né? Os dois lados, eles são afetados, né? Tanto do trabalhador, como por surgimento de doenças autoimunes, né? Depressão, ansiedade, burnout, e etc. Para a empresa, existem outros tipos também de impactos, né? Para a empresa, como por exemplo, rotatividade, que a gente chama de turnover, né? A empresa ela não consegue manter uma equipe coesa, né? Sempre tem uma rotatividade muito grande de colaboradores, um entrando, saindo. Isso é bom? Não. Obviamente que não é bom. E, obviamente, acredito que um passivo trabalhista também... Passivo trabalhista, aumenta o risco do passivo trabalhista. A imagem da empresa também, né? Sim. Junto à sociedade, junto a outras empresas também. Aqui mesmo a gente falou de bancos, empresas de telemarketing, que já são conhecidos, né? Por esse empresas de telemarketing, bancos, enfim. O ambiente em si que fica ambiente de trabalho degradado, tóxico, né? Eu já presenciei palestras... Perda de talentos. Sim, claro. Você não consegue recrutar os talentos, né? Por conta dessa... Nem manter por conta dessa rotatividade. O cara é um talento, ele nem quer ir. Ele, olha, eu não vou trabalhar nessa determinada empresa porque ela tem um histórico de ambiente tóxico, de ambiente de violência psicológica. Ou até vai e não fica. Ou até vai e não fica, né? Então a empresa ela não consegue reter esse cara que poderia se transformar, de repente, num diretor, no presidente de uma grande empresa, no presidente de um banco. Por que não? Você chegar lá, meu amigo, com seu conhecimento jurídico, o Pente 2 lá pra você trabalhar. É complicado. Elmar, eu já assisti algumas palestras suas, inclusive para órgãos públicos, né? Porque é uma outra pergunta que eu vou te fazer.
a gente tá falando muito empresa. Certo. Né? E eu já presenciei palestra sua em órgão público. Sim. Então, assim, a gente não tá descartando... Não. O assédio moral também ele pode acontecer, né, no ambiente público, né, no ambiente de prefeituras, autarquias, fundações e etc. Ela pode também acontecer nesse ambiente. Isso aí não tá restrito somente à iniciativa privada, mas também ao ambiente público, porque a conduta ela é a mesma, não é? Obviamente que no ambiente público nem sempre essas condutas elas serão julgadas pela Justiça do Trabalho. Aí vai depender do tipo de contratação, se é servidor, se é exatamente, se é seletista, se é estatutário e etc. Mas a conduta em si, ela não deixa de ser caracterizada pelo fato de não ser na iniciativa privada e ser na iniciativa pública. É derivada do ambiente de trabalho. Exatamente. Né? Pronto. Eu lembrei disso, mas o que eu queria perguntar era outra coisa. Qual a importância da conscientização? Né? Eu acredito que seja importante tanto para o funcionário quanto para o empregador, né? Uhum. Não só a conscientização, né? Toda a parte de treinamento. Exatamente. Eu acho assim, hoje em dia, como eu falei, tendo em vista esse excesso de informações, né? Hoje em dia a gente, por conta de rede social, internet e a facilidade de acesso a toda a população, a gente tem uma chuva de informações. E essas informações, na maioria das vezes, elas chegam de maneira aleatória. Elas não chegam, olha, o assédio moral é isso, ocorre quando acontece isso, não ocorre quando acontece isso. Não, chega uma enxurrada de informações para as pessoas que às vezes não têm esse conhecimento técnico que a gente que está do lado de cá tem, e a pessoa não consegue absorver de uma maneira satisfatória, de modo a diferenciar o que é e o que não é. Correto? A importância dessa disseminação, ela é bem relevante. Eu acho que quanto mais a gente disseminar conteúdos sobre o ambiente de trabalho, né? Conteúdos sobre ambientes tóxicos de trabalho, conteúdos sobre violência psicológica no trabalho, conteúdos sobre condutas abusivas, assédio moral, assédio sexual, é importante. A gente tem que pulverizar essa informação de maneira, obviamente, consciente e responsável. Para que essa informação ela também não chegue de maneira distorcida, como às vezes chega. Então, se você fizer palestras na empresa, eu acho que alguns métodos eles podem ser adotados pela empresa para que a gente consiga evitar, né, a ocorrência desses eventos. Treinamentos, qualificação dos seus colaboradores sobre o assunto, treinamentos, palestras, reuniões. Uma regulamentação, como código também. Perfeitamente. Código de ética, código de conduta. Estabelecer canais de denúncia, né? Porque com os canais de denúncia, o colaborador, o servidor, enfim, ele se sente mais protegido. Ele se sente abraçado. Esses canais que você citou aí, esses canais anônimos, isso aí é uma boa ferramenta para a empresa. Exatamente. Para poder... Porque o colaborador, de fato, vai se sentir amparado, né, cara? Eventualmente, a gente dá palestras. O Thiago já acompanhou algumas delas comigo. A gente dá palestras para algumas empresas, enfim, nossos clientes que a gente tem no escritório. E a gente fala da importância, né, dessa regulamentação, fala da importância do treinamento, fala da importância da qualificação do colaborador, fala da importância de trazer a informação, fala da importância de... Às vezes a gente acha que é uma, entre aspas, eu não quero usar esse termo, mas a gente acha que é uma coisa não tão importante fixar cartazes, né? Seja em elevadores, seja nos corredores da empresa, diga não ao assédio, diga não. Isso é muito importante. A assistência social, inclusive, é de um papel fundamental, porque ela que promove esse tipo de campanha, né? Como é a campanha do Novembro Azul, como é a campanha do Outubro Rosa e etc. Diga não ao assédio, diga não à importunação sexual, Então essas condutas elas também causam
para o colaborador, eles têm interesse em saber do que se trata. Então, eles vão buscar a informação. E você, dando a informação ao seu colaborador, trazendo esse tipo de tema à tona, porque era um tema que antigamente existia um tabu, né? Principalmente quando se trata de violência psicológica. Existe um tabu em torno disso no ambiente. Existia um tabu em torno disso no ambiente de trabalho. Entretanto, isso está mudando bastante e a gente fica muito feliz porque isso está trazendo mais benefícios, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Porque a empresa reduz o seu passivo trabalhista, ela reduz o número de denúncias, ela consegue manter uma equipe coesa, ela consegue manter também a sua imagem junto à sociedade como uma empresa boa de se trabalhar. Entende? Então isso tudo é importante, né? Canais de comunicação, palestras, reuniões, informativos, códigos de conduta, né? Isso aí são ferramentas que são necessárias hoje em dia para qualquer empregador. Eu vou compartilhar aqui uma coisa, né, que eu tenho vivenciado muito na prática. Todo mundo sabe que nós advogamos, né, para condomínios. E o que eu tenho reparado que houve um crescimento muito grande de insatisfação, né, de funcionários, de empregados dentro dos condomínios por conta de um assédio de condôminos contra os funcionários, né? Certo. Condôminos que se acham no direito de cobrar, porque ali tem a sua unidade, é proprietário. Porque há essa confusão, principalmente Isso. condomínios residenciais. Perfeito. Né? E aí eu gostaria de saber porque assim, eu considero o condômino, apesar de não ser o representante legal do condomínio e não ser o chefe do... imediato ali, né? Perfeito. Ele faz parte do condomínio. Faz. Né? Então assim... isso poderia ser caracterizado também, o funcionário pode entrar contra o condomínio, né? Pode entrar assim, isso pode se caracterizar como assédio moral? Se todas as características descritas naquele conceito de assédio moral estiverem presentes ali naquela ocorrência, naquele fato, sim. Se for uma conduta reiterada. Agora, se for uma conduta eventual, isso pode dar ensejo a uma indenização por dano moral. Né? Eu me desentendi com um determinado morador... Sim, e ele me xingou, e ele me ofendeu, ele me bateu, ele me agrediu fisicamente. Isso pode dar ensejo a uma indenização por dano moral. Entretanto, se houver uma perseguição, se houver ali, né, com a intenção de humilhar, eu não gostei desse administrador, desse condomínio. E aí, meu amigo? E aí eu vou persegui-lo até ele pedir demissão. Independentemente da figura que esteja fazendo isso, seja o síndico, seja outro administrador, seja o morador, o condomínio responde sim por essa conduta. Rapaz, eu tenho um caso de condomínio que foi lá que vai fiscalizar a sala Copa, vai fiscalizar o horário. Obviamente que esse poder fiscalizatório ele tem que ser analisado de uma maneira criteriosa, né? Não cabe ao condomínio. Exatamente. Não cabe ao condomínio não está verificando, cabe à administração está verificando, cabe ao síndico, que é o responsável pela gestão do condomínio ali, está fazendo essas verificações. Obviamente que o morador ele tem também, no meu entendimento, e você me corrige, obviamente que o especialista em condomínio é você, o morador ele tem também o direito de saber o que está acontecendo no condomínio dele. Mas com a administração. Com a administração. Ele se reporta à administração e não perfeitamente. Então, se eu estou vendo que um ASG, um Honda tá fazendo algo errado, a administração, não ficar confrontando o tempo todo. Mas tenho visto muitos casos dentro de condomínios, infelizmente. E aí eu acho que entra o papel, né, de treinamento. Entra o papel de treinamento, da assessoria jurídica, de palestras, porque né? O treinamento não é somente para o funcionário, né? O treinamento tem que ser de forma... para a coletividade. Eu acho que o treinamento ele é importante para toda a coletividade, principalmente quando se trata de condomínio. Né? Para a gente estabelecer ali qual a função de cada um. O condomínio ele pode cobrar? Sim. O condomínio eventualmente ele pode chamar a atenção de um funcionário que esteja fazendo alguma coisa errada? Sim. Eventualmente ele pode fazer isso. Ele não pode fazer isso sistematicamente, porque não é o papel dele fazer esse tipo de coisa. Né? Existe a administração ali que está responsável ali pela fiscalização ali daquele colaborador no ambiente condominial. Entende? Mas, voltando à sua pergunta, tanto os atos de síndico, de administrador, ou de colaborador, ou de morador, eles podem também caracterizar assédio moral nesse ambiente condominial. Uma outra dúvida sobre essa questão dos treinamentos de canais de denúncia, etc.
Isso pode servir de alguma forma à empresa, né, ao empregador, como uma forma de mostrar que tomou uma atitude, como uma forma de diminuir essa... Perfeito. Isso você diminui os riscos. Não é o risco de ser empregador, ele sempre vai existir, o risco do passivo trabalhista. A partir do momento em que você contrata alguém para prestar um serviço para você, né? Assina a carteira, ele é seu colaborador ali, você é responsável, né, por manter ali todos os direitos trabalhistas previstos na CLT. Né? Agora, se você demonstrar que você tem ferramentas para minimizar esses riscos, isso pode servir também como uma defesa para você. Olha, nós aqui na empresa nós temos essas ferramentas aqui, ó. Temos câmeras de vigilância, nós temos canais de denúncia anônimo, nós temos campanhas contra assédio moral, assédio sexual, o que quer que seja. Nós temos treinamentos, nós qualificamos os colaboradores. Obviamente que isso por si só não isenta a empresa de responder por uma eventual indenização. Entretanto, o juiz, né, o órgão que vai julgar esse processo, o TRT, ele vai observar todo o conjunto e a indenização ela vai ser mensurada também com base nesse tipo de postura adotada pela empresa, né? Porque às vezes a empresa ela desenvolve tudo isso e ainda assim existe um determinado colaborador que faz. Entretanto, a empresa ela tem um poder fiscalizatório, né? Então ela tem que fiscalizar. Ela tem o dever de fiscalizar, ela não pode se omitir desse tipo de coisa. Ah, porque eu fiz isso tudo... Se eu fiz isso tudo, eu estou isento de fiscalizar. Não, você tem que fiscalizar. Certo? Então, isso por si só não exime a responsabilidade. Entretanto, eu acredito que atenua e diminui também substancialmente a ocorrência de assédio e de violências psicológicas no ambiente de trabalho. Assédio e violência, né, como um todo. Perfeito, cara. É um assunto delicado, mas importantíssimo. Rapaz, a gente, o último episódio... Do ano, pesado. Pesado, mas é importante porque acontece diariamente. E aí, Elmar, eu queria que você, pra gente finalizar aqui, o que é que você passa de orientação para os empregadores, para os empregados e para a sociedade como um todo. Sim. De como prevenir, de como, enfim, passar uma mensagem para que... Inicialmente, eu passo um recado para todo mundo, né? Para toda a sociedade, para toda pessoa que está assistindo esse podcast. Procure se instruir, procure ler, procure saber o que é, de fato, assédio moral ou assédio sexual ou qualquer outro tipo de conduta abusiva. Procure primeiro saber do que se trata. Certo? Ponto. Para o trabalhador, além de saber, de se qualificar e de fato de saber do que se trata, de saber o conceito, as suas ocorrências, o que é, o que não é, ante a possibilidade de ocorrer, ou se você acha que está sendo assediado, formalize a sua insatisfação, demonstre a sua insatisfação, procure testemunhas que possam dar veracidade às suas informações, que possam comprovar as suas informações. Mandar uma mensagem no WhatsApp só assim, rapaz, eu não gosto que me chame assim. Depois, mensagem de WhatsApp. Eu não gosto que faça isso. Só? Isso. Você tem medo de perder seu emprego. Perfeitamente. Manda só uma mensagenzinha, rapaz, não gosto desse apelido, não. Violência psicológica. Mensagem de WhatsApp no ambiente de trabalho ali, trocada ali, no ambiente corporativo. Isso aí também pode ser. Mas enfim, procure se qualificar. Faça ali toda a colheita de provas necessárias que você tenha, né? Denuncie nos canais da empresa. Faça uma queixa junto ao Ministério Público do Trabalho. Procure um advogado. Sim. Ingresse com a reclamação trabalhista. Há possibilidade, inclusive, de queixas, de denúncias anônimas, né? Denúncias anônimas. Geralmente, esses canais de denúncia... Não, eu falo dentro do Ministério do MPT, do Ministério Não, as denúncias... Isso, exatamente. Você tem a opção de sindicato. Você tem a opção de fazer uma denúncia anônima, sim. Procure o sindicato da categoria, né? Procure um advogado particular.
formalize a sua insatisfação, né? Demonstre a sua insatisfação, faça as suas denúncias nos canais internos ali da empresa ou do órgão ali que você trabalha, demonstrando todo esse tipo de coisa, né? Esteja ali próximo a testemunhas que possam comprovar os fatos alegados, não é? Porque geralmente a gente não consegue comprovar com documento. Sim. Geralmente a prova testemunhal, ela é a chave, né? Ela é a prova ali que vai ser determinante para comprovação. Então isso é importante também. Para as empresas, invista nas campanhas, invista nos treinamentos, faça reuniões, contrate advogados que possam instruir os seus colaboradores sobre o que é e o que não é assédio também. Fundamentação de canal de denúncia, código de... Isso, exatamente. Ali formalize os seus canais de denúncia, não é? Institua ali os seus canais de denúncia, as suas campanhas, né? Decida, olha, tal dia do mês a gente vai fazer uma campanha aqui contra o assédio e etc. Né? Procure qualificar os seus colaboradores para que esse tipo de ocorrência não aconteça. Tá certo? Perfeito. Eu acho que é basicamente isso. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu espero ter sido claro aqui. Desculpe se me equivoquei em algum ponto, mas essa é a minha opinião. E diante da minha vivência, né, nesses anos aí de justiça do trabalho, até a tela do... já quer finalizar. Então eu vou voltar dia 26, isso, 2026. Então, agradeço a oportunidade, né? Thiago, meu sócio, Matheus, meu amigo, parceiro, Marcelo também, dispôs de dividir também um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência, né? Sobre o assédio moral, que é um tema que a gente vê todos os dias praticamente. E você não é convidado, você faz parte Isso, tô no papel. Hoje eu tô no papel de convidado. Mas para fechar, para trazer o homem a foi responsabilidade difícil, é grande. Não, ele veio o homem. A gente iniciou o projeto que tem alguns meses. Tem meses, e ele... A agenda foi complicada. Ele é estrela, são pô. Muitas Você viagens percebeu que ele é afinado também. no microfone, não? São muitas viagens, muitos compromissos. Mas aí fica um papo pra outra hora. É outro podcast. A gente faz outro podcast. Não, por sinal, a gente está trazendo, né, microcosmos dentro de cada... Hoje no Direito do Trabalho a gente trouxe um pedacinho, né, do Direito do Trabalho, que é o assédio moral. Isso. A gente trouxe aqui no podcast de Direito do Consumidor, que o Matheus foi o especialista, a gente trouxe a parte ali, um pequeno pedaço da parte de aviação. Isso, exatamente. O próprio Marcelo Mota trouxe aqui a questão de direito de saúde, mais um recorte muito pequeno ali da cirurgia. Então, assim... É um recorte pequeno que a gente traz, né? Obviamente que se a gente fosse falar aqui sobre toda a conceituação, sobre direito do trabalho, sobre poder diretivo, sobre o conceito de empregado, de empregador, seria impossível, né? Fazer um curso de direito. A gente faria um curso de direito. Mas a gente tenta trazer aqui esse recorte mínimo aqui para que a gente leve o conhecimento, que é fundamental para que as pessoas que não têm esse conhecimento jurídico, elas consigam entender de uma maneira prática, né? Principalmente, eu fiz questão de trazer aqui diversos exemplos para que as pessoas consigam entender na prática como ocorre e como não ocorre também. Perfeito. Meu velho, eu tô satisfeito. Espero o fechamento aí do último episódio. Espero ter o prazer de conversar mais vezes sobre outros assuntos ligados a direito do trabalho, direito do processo do trabalho. Tenho certeza que teremos, né? Esse é o último episódio do ano, né? 2026 vem aí, o projeto continua, o podcast vem mais fortalecido. Espero trazer pessoas tão gabaritadas quanto você, Vocês agradeço mais uma vez. E peço mais uma vez que compartilhem esse conteúdo, né? Se achou interessante, curte aqui o episódio e se inscreve no canal. Cabe Processo Podcast.